Estamos falando acerca da motivação de um ganhador de almas. E nós falamos a semana passada que a grande motivação de Deus para salvar o perdido é o seu infinito e insondável amor, baseado em João 3,16. Nós falamos a semana passada sobre a origem de João 3,16, a origem do amor, o tamanho desse amor, a prova desse amor, o alvo e o propósito desse amor. Falamos também, fizemos uma comparação no Evangelho de João 3,16 com a primeira epístola de João 3,16, falando desse amor. Falamos também, baseado no livro de segunda epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 2, o capítulo 5, do versículo 14, falando o que Paulo quis dizer com esse amor que nos constrange. É um amor que muda, é um amor que regenera, é um amor que faz nos tirar da nossa vontade própria e agora tomar a vontade de Deus para a nossa vida, esse amor que nos constrange. Nós falamos o quanto nós avaliamos o nosso amor pelos perdidos também. Essa avaliação que nós devemos ter dentro de nós, o quanto nós nos preocupamos com os perdidos, quanto nós nos importamos com eles, quanto nós vamos ao encontro deles. Nós falamos da primeira manifestação do amor de Deus, que é a sua compaixão. Falamos na introdução que compaixão é um ato de apiedar-se de alguém, é ter empatia, é sentir a dor do próximo. Mas compaixão não é só sentir, não é só ver, compaixão também era agir. Jesus, ele viu a situação daquelas ovelhas que estavam como que não tivessem um pastor, estavam exaustas, cansadas, desanimadas, desamparadas. Ele vê, ele se compadece e ele age. Compaixão é atitude, compaixão é sacrifício. Nós somos chamados para ser missionários não só para olhar a situação, não só para saber que precisa ser feito algo diante dessa situação, mas nós somos chamados como missionário para fazer alguma coisa em prol dessas situações que está dentro do contexto missionário. Eu quero que vocês abram a tua Bíblia comigo no livro de Jonas. Nós vamos dar continuidade a esse estudo hoje. Eu quero que você abra comigo no livro de Jonas, o capítulo 4. E nós vamos continuar estudando sobre a motivação de um missionário. Na introdução também eu disse que tudo que nós fazemos, nós temos uma motivação. Ninguém faz nada sem uma motivação, ainda que inconscientemente ele faz por algum motivo, por alguma razão. Ele age por alguma razão, por algum motivo. E é isso que nós estamos trabalhando, sobre a motivação do missionário. Eu quero que alguém leia para mim, livro de Jonas, o capítulo 4, verso 10 e 11. E dentro disso, desses textos que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, eu quero tratar qual é a importância da compaixão para o ganhador de almas. Qual é a importância, ou qual deve ser a importância do ganhador de almas, qual deve ser a importância da compaixão do ganhador de almas. Depois o outro pode ler para mim, Mateus capítulo 18, verso 33, Jonas 4, verso 10 e 11. Tornou o Senhor, tem compaixão da planta que não ficou trabalho, a qual não fizeste crescer, e numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não venho eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir que não
Então perceba o que eu encontro aqui dentro desse texto. Você já deve ter lido o livro de Jonas inteiro. São apenas 4 capítulos o livro de Jonas. Mas esse texto que nós lemos é um texto, os versos finais do livro. O Senhor, Ele fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas. Ele deu uma boa sombra. E Jonas está ali descansando debaixo dessa árvore. E ele descansa. Ele está descansando a fim de livrar do seu desconforto. O texto diz que Jonas, ele se alegra por demais. Ele se alegra em extremo por causa daquela planta que lhe trouxe conforto. Ele está deitado, ele está tranquilo, ele está sossegado. Só que o texto vai dizer que no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e a secou a planta e acabou com tudo. Acabou com a alegria de Jonas. Acabou com o conforto de Jonas, acabou com o sossego de Jonas. Jonas estava muito entusiasmado com aquela árvore, porque a árvore lhe proporcionou conforto, sossego, tranquilidade. Quem é que não gosta em alguns momentos, ter esse momento que Jonas está passando? Quem é que não gosta? Sair um pouco da rotina turbulenta, estressiva, excessiva, encontrar uma ave dessa para poder se deitar e descansar um pouco. Quem é de nós que não ficaria chateado, irritado, se acontecesse o que aconteceu com Jonas? Eu sou o primeiro a ficar irritado, porque tirou todo o meu conforto. Estou tranquilo, uma árvore boa, um vento fresco, mas aí Deus decide enviar um verme, ferir a planta e a planta se seca. E aí então vai nascer o sol, e Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e então Jonas percebe o calor na sua cabeça, e Jonas, ele desfalecia, ele está irritado, a ponto dele pedir então a morte. Ele diz: melhor é morrer do que viver. E aí Deus diz para ele. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Eu quero chamar a atenção sua, porque qual é a importância da compaixão para um ganhador de almas? Trazendo você para esse texto, perceba qual é a importância que Jonas está dando. Jonas não se importa com o povo que Deus manda ele pregar. Pelo contrário, Jonas quer que aquele povo morra, que aquele povo seja destruído. Eu preguei domingos atrás falando sobre isso. Mas aqui você perceba que Jonas, dentro da missão de Deus, agora ele está num momento de tranquilidade. E a preocupação dele, a irritação dele é porque o seu conforto foi tirado, a sua sombra foi arrancada, e ele ficou tão irritado que ele pede a morte para Deus. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Pense bem, eu estou irritado mesmo, Deus. É isso mesmo, o Senhor está falando, é isso mesmo, é razoável mesmo a minha ira por causa dessa planta, e a minha ira é tão grande que eu prefiro morrer. Qual é a importância então da compaixão de Jonas em relação às pessoas que ele deveria pregar lá no início do texto, lá do capítulo 1 a seguir? Jonas não tem compaixão das pessoas no começo do livro. Ele foge, ele corre daquilo que Deus mandou, ele não quer pregar para as pessoas serem salvas. Ele sabe da compaixão de Deus, ele sabe do amor de Deus, que Deus é longânimo, misericordioso, ele sabe, e por isso mesmo ele diz que ele não quer pregar para esse povo.
Mas aqui nós vemos um Jonas irado, preocupado com uma árvore, sendo que a preocupação que Deus busca nele não é com uma árvore, é com as pessoas. Jonas tem compaixão de uma árvore que secou. Por quê? Por causa do seu conforto, por causa do seu bem-estar. A pergunta é: qual é a compaixão nossa em relação para ganhar as almas? Qual é a nossa prioridade? Olha comigo o versículo 11: e não hei de eu de ter compaixão, tomou o Senhor, tens compaixão da planta que não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Se você está tendo compaixão da árvore, eu não vou ter compaixão da grande cidade de Nínive? Se você tem preocupações, está irritado por causa de uma árvore, que você não teve trabalho nenhum, não te custou nada, você está irado porque agora secou, parou de lhe proporcionar alguma coisa? Deus está dizendo: eu não terei compaixão da cidade que tem 120.000 pessoas que não sabem discernir nada. Então, diante disso, qual deve ser o nosso papel? Como é que nós devemos nos portar? O nosso papel principal é ter compaixão das pessoas, compaixão das vidas. Tem muita gente que não vai fazer a obra de Deus, não prega o Evangelho, porque ele ainda está debaixo da árvore que o próprio Deus lhe deu, está no baixo da árvore, no conforto. Ele adora aquilo que Deus dá, mas Deus nunca nos deu bênção para ser objeto de adoração. Pelo contrário, a nossa razão deve estar em Deus e adorar somente a Deus. O nosso coração deve ser grato em tudo aquilo que Deus faz, mas o nosso coração não pode se tornar idólatra naquilo que Deus dá. Jonas está irado por causa da bênção que Deus deu para ele naquele momento: refrigério, descanso. Mas ele tem compaixão dessa árvore que Deus deu e Deus tirou, mas não teve compaixão das almas. E o próprio Deus disse para ele: você tem compaixão daquilo que você não fez, daquilo que você não plantou, daquilo que você não fez nascer, do que ter compaixão de 120.000 almas que não sabem discernir o que é esquerdo, o que é direito. Qual a importância da compaixão para o ganhador de almas? A importância deve ser as pessoas. As pessoas vêm em primeiro lugar. A compaixão de um ganhador de almas, ela subsiste em quê? É que o ganhador de almas, a sua compaixão deve estar em sacrificar pelas pessoas. Um ganhador de almas, ele não pode viver e querer viver numa vida de conforto, ele não pode estar na zona de conforto, ele não pode adorar a sua zona de conforto, mas ele deve ter compaixão das pessoas. É isso que o Senhor quer. O Senhor nos abençoa, abençoa, o Senhor nos dá, dá, mas isso não pode ser objeto da nossa compaixão. Quem tem que ser o alvo da nossa compaixão são pessoas. Eu conheço pessoas que elas nem sequer deixam você entrar no carro dela porque tem medo de cair areia no tapete do carro, então não pode. Esse aqui que vos fala, eu vivi uma época que eu levava caixa de som no carrinho de nenê quebrado, porque os irmãos, a maioria dos irmãos, minha mãe está aí de prova, a maioria dos irmãos que tinha carro, ninguém queria levar nada no carro. Catei um carrinho velho que minha irmã deu lá, botei uma caixa dessa, botei no carrinho e amarrava a caixa de som na árvore, porque nenhum irmão queria colocar a caixa de som, alguma aparelhagem, no porta-mala do seu carro, porque afinal de contas não pode, senão vai sujar, vai quebrar. Não posso, irmão, não posso.
E a grande maioria é aqueles: ah, Deus, me dá um carro para eu fazer a obra. Está até hoje, nunca fez a obra. Tem mais compaixão daquilo que tem do que das pessoas. Tem mais compaixão do seu conforto, do seu bem-estar, do que o conforto do próximo, do que o bem-estar do próximo. A importância da compaixão para o ganhador de almas não deve ser as coisas, mas deve ser as pessoas. Deus estava ensinando a Jonas, dizendo: Jonas, você tem que ter compaixão das pessoas, você tem que ter piedade das pessoas, você tem que ter dó das pessoas. No entanto, você está irritado e irado, porque foi arrancado de você um conforto que você mesmo não foi. Quem preparou tudo isso? Fui eu. Hoje a gente vê aí, infelizmente, as pessoas dão mais valor em animais do que no próprio ser humano. Para muitas pessoas hoje, o animal vale mais do que um ser humano. Há aniversário de animais com valores exorbitantes, fora do normal, que você desacredita. Há pessoas que tratam o seu bichinho de estimação: é meu filhinho, é o meu bebezinho, como se fosse um ser humano. É certo que não deve haver, é óbvio, maus tratos, mas só que tomou uma proporção, essa adoração, esse cuidado tomou uma proporção tão grande, que para muito as pessoas não vale tanto. Para muitas pessoas não tem tanta importância assim, não há muita importância, mas para Deus não é assim. Para Deus as pessoas têm importância, para Deus as pessoas têm importância sim. Ele tem misericórdia, Ele tem empatia, Ele ama, Ele quer salvar, e Ele levanta os seus missionários, os seus servos, a igreja de Cristo, para pregar o Evangelho de Jesus Cristo e ter compaixão dessas pessoas. O que Deus está ensinando para Jonas é: você tem que ter compaixão das pessoas, a sua preocupação deve ser com as pessoas. Lê Mateus 18:33, por gentileza. Mateus 18, verso 33. Aqui Jesus vai tratar acerca desse compadecimento. Ele está falando da parábola do credor incompassível. Lembra dessa parábola? Lembra? O que acontece? Esse homem deve ao rei, e o rei vai ajustar as contas com ele, vai ajustar as contas, a dívida que ele deve. E aí ele vai ajustar essas dívidas, e esse homem não tem com que pagar a sua dívida. E aí vamos tratar aqui também de justiça, ser justo. Não tem com que pagar a dívida. Então ele ordena que esse homem fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para que ele pudesse pagar a dívida. E esse homem então se prostra diante desse rei e clama: perdoa a minha dívida. Perdoa a minha dívida, rei. Eu não tenho com que pagar, rei. Perdoa a minha dívida. O texto vai dizer que o Senhor se compadece desse servo, porque ele pede: ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor se compadece, o Senhor manda ele embora e perdoa a dívida. Só que a parábola vai nos contar que esse mesmo homem que devia para o rei, havia uma pessoa que devia para essa pessoa que foi perdoada. E quando ele encontra com esta pessoa, o texto vai nos mostrar que ele encontra com esse seu conservo que lhe devia 100 denários, um valor inferior do que ele devia ao rei. O texto vai dizer então que quando ele encontra com esse homem que devia para ele, ele pega e o agarra
pelo pescoço a ponto de sufocá-lo. Paga minha dívida, paga minha dívida. Ora, ele acabou de ser perdoado pela sua dívida, e agora há uma pessoa que deve para ele, e ele não quer perdoar, a ponto de sufocá-lo, dizendo: paga-me o que deves. E o que acontece? Esse homem, esse conservo, ele se ajoelha aos pés deste homem e pede, implorando: sê paciente comigo e te pagarei. O texto vai dizer que ele não quer ouvir o pedido de misericórdia, ele não quer atender o pedido de misericórdia, de paciência. Tem paciência comigo, eu vou te pagar, tenha paciência comigo. Ele não ouve, ele então não quis ouvir, antes induz e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. O texto vai dizer que então seus companheiros veem isso que havia passado, eles ficam tristes, muito tristes, e foram relatar ao rei o que acabou de acontecer. Olha, rei, o senhor sabe aquele homem que o senhor perdoou a dívida? Nós acabamos de ver uma cena muito triste. Qual homem? Aquele homem que o senhor acabou de perdoar, que pediu que o senhor tivesse paciência, que o senhor tivesse misericórdia, que o senhor se compadecesse dele. Ele mesmo, pois havia um moço que devia para ele, e o senhor deveria de ver a agressividade, a incompaixão, a intolerância, a impaciência, a ponto de grudar no pescoço daquele homem, a ponto de matá-lo sufocado de tanta ira. Aquele que eu acabei de perdoar, sim. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente? Capítulo 18, verso 33. Não devia tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. E aí vem o verso 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Qual a importância da compaixão para um ganhador de almas? Qual deve ser a importância? A importância é que nós devemos tratar o nosso próximo. Eu e você devemos tratar o nosso próximo, olhar para ele, não como um devedor, mas como um que precisa também e carece da misericórdia e do perdão de Deus. Nós não podemos olhar para o nosso próximo e acharmos nos direito que nós somos melhores, que nós somos o tal, e nós não devemos olhar para o próximo e não querer perdoar por alguma falta que ele nos cometeu. Jesus está deixando bem claro: assim como Cristo nos perdoou, assim como o Pai nos perdoou a nossa dívida, assim também nós devemos perdoar aqueles que nos devem. Nós temos que ter compaixão das pessoas. Nós também temos que agir assim como o Pai agiu conosco. Compaixão para ganhar almas. A importância da compaixão para um ganhador de almas é perdoar-lhe também, olhar para ele também com olhar de misericórdia, se compadecer. Às vezes a gente quer justiça, mas nós somos injustos. As pessoas são injustas. Às vezes nós queremos que as pessoas nos perdoem, mas nós não perdoamos as pessoas. Às vezes isso acontece dentro da nossa casa. Às vezes nós devemos pedir perdão para os nossos filhos, nós exigimos dos nossos filhos que peça perdão, mas nós mesmos, quando falhamos com eles, nós não temos coragem de pedir perdão para os nossos filhos. Justiça, compaixão. Eu preciso olhar para o meu próximo com compaixão.
Eu errei, meu irmão, com você, eu falhei com você, irmão, não tem problema, eu também erro, eu também falho, o Senhor perdoou as minhas falhas, os meus erros, irmão, por isso eu te perdoo também, porque senão o amor de Deus não está em mim. Aquele que não ama, aquele que perdoa, o amor do Pai não está nele. Pedro vai dizer isso. A importância da compaixão para o ganhador de almas é perdoar. Jesus disse: não devias tu igualmente compadecer-se, dentro da parábola, não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? A importância da compaixão é se compadecer do próximo. Qual a importância da compaixão para o ganhador de almas? Se compadecer assim como Deus se compadeceu de nós, se compadecer do próximo. Veja lá em Lucas, capítulo 7, o verso 13. Olha o que diz o texto, sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Compadecer, irmão. A importância da compaixão é compadecimento, é se compadecer. Ele disse: não chores. Ele disse: Senhor, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Aqui Jesus é descrito como aquele que de fato tem o poder de banir a morte e a tristeza. Ele se compadece e diz: não chores, não chores. Ele toca, ele chega, toca no esquife, parando os que conduziam. Jesus disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se e estivera morto, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Mas ele se compadece, a importância é o compadecimento. O capítulo 10 também de Lucas, o verso 33. Olha o que diz o texto. Falando do quê? O bom samaritano, é o título? O bom samaritano. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, vendo, compadeceu-se dele. Então a importância para nós, como uma chamada missionária, a importância para nós é se compadecer das pessoas. Lembra quando Jesus olha para aquela multidão e vê aquela multidão como ovelhas que não tem pastor? Aqui, o bom samaritano, ele olha, ele não só olha, compadece, ele faz o quê? Ele age. O que ele faz? Vai cuidar desse homem que está caído, que foi espancado, que está ferido. É compaixão e ação, tem que andar junto. Os outros passaram de largo, os outros passaram, olharam, viram a situação, não fizeram nada. Mas para a chamada missionária, para nós que somos chamados para ir pregar o evangelho a toda criatura, meu amado irmão, minha amada irmã, eu tenho uma notícia para você. Quando você ver uma situação crítica, Deus está falando, é com você mesmo. Deus está esperando que eu e você façamos alguma coisa para melhorar a situação de alguém. Isso se chama compadecer-se de alguém. Compadecer. A gente vê as pessoas: eu quero fazer missão, Daiane, eu quero fazer missão, porque eu vou fazer missão. Não faz missão nem na rua da casa dele. Nunca levou o evangelho, nunca levou um folhetim. Olha, eu moro ali naquela casa 53, eu sou servo de Deus, o senhor aceita um folhetinho da palavra de Deus? Nunca, mas quer ir lá para a África, para os Estados Unidos, para não sei na onde. Ele não consegue, nunca evangelizou nem mesmo os da sua própria casa. Ele não se compadeceu nem da sua própria casa, nunca falou do evangelho para um parente seu. É falta de compadecimento, porque quando eu me compadeço, eu sinto as dores, eu sinto as necessidades, eu sinto aquilo como se eu estivesse no lugar dele. Paulo disse: se sintam, vejam os irmãos que estão presos, sintam-se presos como se estivesse lá com eles, se compadeçam desses irmãos.
Então não é só saber, compadecer é ação, compadecer é ter atitude. E a nossa oração deve ser: Senhor, me tira do conforto, me tira de uma vida acomodada, me tira dessa vida acomodada, mas que eu olhe para as pessoas e que eu tente fazer alguma coisa por elas, então demonstrando o meu compadecimento por elas. Esse homem, esse samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Aqui é Jesus que passou por você, se compadeceu de mim, se compadeceu de você e sarou as nossas feridas, nossas chagas, as nossas dores. Aqui esse homem pagou as estadias desse moço. Ele foi lá na hotelaria, pagou: olha, deixa ele aqui e eu vou pagar tudo que ele precisar. O que Jesus fez por nós? Jesus pagou a nossa dívida. Ele pagou a nossa dívida e pagou com preço de sangue, e esse preço foi eficaz e absoluto, que eu vou viver a minha vida toda debaixo do pagamento que foi dado por Cristo Jesus. Cristo fez isso por nós. Cristo se compadece por nós, sacrificou por nós. Nós somos chamados para sacrificar pelo nosso próximo. Olha o capítulo 15 de Lucas, o verso 20. Todos conhecem a parábola do filho pródigo, verso 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Compadeceu. O pai recebe o filho todo arrebentado, o filho que pega a herança antes do tempo, quer e vai e gasta, arruma os amigos de bolso cheio de dinheiro, acaba tudo, fica sozinho, fica mendigando, fica na humilhação, e agora também começa a refletir todo o benefício e a bênção que ele tinha estando com seu pai. O Espírito Santo ilumina a mente desse moço, e ele cai em si, e reconhece que pecou contra Deus e contra seu pai. Ele vai voltar, e ele volta, e seu pai o recebe de braços abertos. Perceba que o seu pai não recebe jogando um monte de coisa na cara dele. O pai não recebe ele criticando ele, o pai recebe ele do quê? De braços abertos. Por quê? Porque se compadeceu dele. Quando Cristo nos recebeu de braços abertos. Não houve nada em nós, e ele poderia dizer tudo sobre nós, mas ele não disse. Mas ele nos recebeu de braços abertos, se compadeceu de nós, assim como o pai desse filho, que recebe de braços abertos. A importância então da compaixão de um ganhador de almas deve ser então receber essas pessoas de braços abertos, sem ficar questionando, sem ficar criticando. Irmão, saiba você que há muitas pessoas que não estão na igreja, sabe por quê? Porque quando ele chega na porta da igreja, alguém vai lá e dá um currículo inteiro: se você quiser fazer parte dessa igreja, você vai ter que ler essa cartilha, parecendo um coronel. Quando as pessoas chegarem a adentrar esse templo, nós temos que ir lá e abraçá-las, recebê-las com muita alegria. Esse trabalho de se tornar membro, esse trabalho de ser membro da igreja, é um trabalho que será feito posteriormente, logo após. Mas de primeira mão nós temos que fazer o quê? Receber essas pessoas de braços abertos, com alegria no nosso coração. Não com dureza, não com cara fechada, mas com cara de alegria. Fazer festa e orando em Espírito: Senhor, nos dê essa vida para cuidar, nos dê essa alma, Senhor, para cuidar. Essa deve ser a nossa alegria. Essa deve ser a nossa alegria, é de se importar com as almas. Então, ao invés do conforto,
se importar com as almas, se compadecer do próximo como Cristo fez por nós, receber as pessoas como Cristo nos recebeu, sem ficar nos questionando, sem nos ficar trazendo um currículo, mas receber, porque depois a conversão, a regeneração, a santificação, o cuidado pastoral da igreja, o amor da igreja, vai então instruir essa pessoa, e essa pessoa então caminhará nos caminhos do Senhor. Mas nós temos que fazer esse papel. A doutrina da eleição também, se a importância da compaixão do ganhador de almas deve ser se compadecer, se importar, abraçar. A doutrina da eleição é uma outra motivação para um ganhador de almas. É uma outra motivação. Por quê, irmãos? Porque dentro da doutrina, e aí você pode colocar as duas juntas, doutrina da predestinação e eleição devem andar em juntas, porque uma vai levar a outra. O que nós entendemos pela doutrina da eleição é que muitas pessoas, elas só crerão no Evangelho se forem escolhidas por Deus. É isso que ensina a doutrina da eleição e da predestinação. Se crerem no Evangelho, elas só crerão no Evangelho se forem escolhidas por Deus. Não tem outro meio dessas pessoas vir ao Evangelho de Jesus Cristo, se converterem, se não forem eleitas. Por quê? Porque devido ao pecado de Adão, então os seus descendentes entraram no mundo como pecadores culpados. Todos entraram como culpados, todos entraram como perdidos agora. Agora, dentro da doutrina da eleição e da predestinação, todos são criaturas caídas. Elas não têm desejo e nem comunhão com Deus, não querem Deus. A gente tem que entender isso. E às vezes a gente vê as pessoas querendo enfiar a Bíblia goela abaixo nas pessoas, querendo que as pessoas se convertam na marra. Se Deus não chamar ela, esquece, irmão. Se ela não foi eleita, se ela não foi escolhida por Deus, esquece, não vem. Você vai passar a vida inteira pregando para ela, ela não vai vir. Se Deus não se revelar a essa pessoa, esquece, não vem. Se essas pessoas não forem escolhidas, elas não vão crer no Evangelho. Leia para mim o Evangelho de João, capítulo 6, por gentileza, o verso 37 ao 40. Evangelho de João, capítulo 6, o verso 37 ao 40. Muito bem, obrigado, irmão Diego. Então perceba que todo aquele que o Pai me dá, é todo mundo? Não. Todo aquele que o Pai der, esse virá a Jesus. Eleição, não. Predestinação. Deus poderia ter escolhido salvar todos os homens. Por quê? Porque Deus tem poder e autoridade para fazer isso. Deus poderia fazer isso. Ou Deus poderia ter escolhido não salvar ninguém também. Por quê? Porque Deus tem poder para isso. Por quê? Porque Deus também não tem obrigação de mostrar a sua misericórdia a quem quer que seja. Ele não tem essa obrigação. A gente tem que entender isso.
Ele não tem. Porém, ele não fez nenhuma coisa e nem outra, nenhuma das duas. Ao invés disso, ele escolheu salvar alguns e excluir outros. É isso que ele fez. Ele decidiu, na sua soberania. Então todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. É aquele que o Pai dá, que virá. Então a doutrina da eleição e amor deve ser a motivação do ganhador de almas. Então eu preciso anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, porque o Pai escolheu a muitos para a salvação. Ele diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem, presta atenção aqui. A vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho de Deus e nele crer, tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Qual é a condicional aqui? Crer. Qual é a condicional aqui? Aquele que for até Deus e crer. Então essa deve ser a nossa motivação em pregar o Evangelho, porque muitos hão de crer. Por quê? Porque o Pai enviará, o Pai dará, o Pai apresentará os seus eleitos, e eles vão atender a isso pela pregação do Evangelho. Então a nossa motivação deve ser por conta da doutrina da eleição, que Ele elegeu a muitos para serem salvos. Mas nós vamos ver aí também o capítulo 10, o verso 26 ao 30, do Evangelho de João, 10, do 26 ao 30. Olha o que é que diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então perceba que ele vai dizer: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Ele está falando o quê? Falando com os judeus. Por que é que vocês não creem? Por que é que vocês estão me questionando? Eles querem matar Jesus, por causa do que Jesus está falando, porque Jesus está falando que Ele é o pastor. Eles querem aniquilar Jesus. Eu sou a porta. Ele está dizendo: eu sou o bom pastor, é por mim. Eles ficam indignados, e eles rodeiam Jesus, os judeus, e os interpelam: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dizes francamente. Respondeu Jesus: já vos disse, não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ele está dizendo que as suas ovelhas ouvem a sua voz, e as conheço, e elas me seguem. Qual deve ser então a motivação do ganhador de almas? É da eleição. Por quê? Porque as ovelhas dele vai ouvir a sua voz. E qual o intermédio que vai ouvir a voz? Por intermédio da pregação. Eu tenho que pregar. E as ovelhas? As ovelhas que vão crer nele vai ouvir através do quê? Da pregação. Então a nossa motivação é que Deus está aí no mundo, os eleitos estão aí. E como é que eles vão atender a voz de Deus? Ouvindo a pregação do Evangelho. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vocês não escutam a mim, porque vocês não são as minhas ovelhas, irmão. Então tem pessoas, irmão, que não vai ouvir a palavra de Deus. Você vai falar anos e mais anos, e ela nunca ouvirá a voz de Deus, porque ela não é a ovelha de Cristo, eleita e predestinada para ouvir o Evangelho da salvação. Ela nunca ouvirá. Mas não é por causa disso que eu vou deixar de anunciar o Evangelho. Pelo contrário, eu tenho que falar do Evangelho, porque os eleitos estão aí, e eles atenderão pela pregação do Evangelho.
eles atenderão. Vamos lá no livro de Efésios, o capítulo 1. Efésios, capítulo 1, o verso 3 ao 6. Olha o que nos diz lá também. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas religiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Predestinação, nos escolheu. A nossa motivação, os predestinados, escolheu nele. Aqui é a determinação soberana de Deus, na qual Ele nos deu sua graça salvadora, sem olhar para qualquer mérito em nós. Simplesmente pela graça, nos salvou, simplesmente pela sua graça. Nós fomos destinados para a vida eterna, fomos eleitos para a vida eterna. Então, o que é a eleição? Grava bem o que eu vou dizer para você. A eleição, irmão, a eleição ela não salva. A eleição não salva. A eleição sela o indivíduo que vai ser escolhido para a salvação, que é escolhido. O eleito não é predestinado, porque Deus sabia que ele ia aceitar quando ouvisse o evangelho. Não, senhor, ele está morto em seus delitos e pecados, ele não tem condição nenhuma para responder, para querer, para ir de encontro a Deus. Deus então elege e predestina. A predestinação, o intermédio dela vem o quê? A pregação do evangelho. Qual é o meio que Deus escolheu para aquele que vai ser salvo? Qual é o mecanismo? Eleição e predestinação. Eleição e predestinação. Eu escolhi o Hamilton, mas eu não escolhi o Alcides. Eu escolhi o Hamilton, vou predestiná-lo. Pela pregação do evangelho, ele vai atender. Mas ele é o escolhido, eleito. Deus escolhe. É Ele quem escolhe. É Ele quem decide. Escolhe e determina. Predestina. Para quê? Para a salvação eterna. Então, há escolhas: salvação, condenação. Eleição, para ser salvo. Por intermédio do quê? Da pregação do evangelho, de ouvir a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Então, a doutrina da eleição, ela deve ser uma motivação. Por quê? Porque Deus escolheu pessoas para serem salvas. Deus elegeu pessoas para serem salvas. Nós sabemos quem são essas pessoas? Não, mas Deus escolheu e a predestinou. E através da pregação do evangelho, elas atenderão, porque ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. As ovelhas de Cristo. Deus predestina também o fim. Deus predestina um fim, ou seja, Deus predestina a salvação do perdido e predestina o meio que esse fim possa ser atingido. Olha comigo o Evangelho de João, capítulo 15, volta lá no Evangelho de João, o capítulo 15, o verso 16, que diz: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então Ele
predestina o fim, ele predestina a salvação do perdido, mas ele também predestina o meio para que esse fim possa ser atingido através do quê? Da sua escolha soberana, através da sua eleição. Ele escolheu e ele predestinou para quê? Para que vades, para que dê fruto. Esse fruto é fruto de arrependimento, é fruto de santificação, esse fruto é fruto de regeneração, para que vá e dê fruto, que esse fruto permaneça, que essa conversão seja genuína, verdadeira, e que permaneça, a fim de quê? A fim de tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Então ele que faz, ele que cumpre, ele que age. Atos 9:15, olha o que diz o texto: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, eu escolhi ele. Agora você vai até lá, Ananias, vai até lá, porque Ananias antes ele fala o quê? Não, o senhor não conhece a fama desse homem, ele faz isso, ele faz isso, faz isso, olha os rumores desse homem, o senhor não conhece? Vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Até então Saulo não estava fazendo nada para Deus, pelo contrário, estava fazendo o contrário. Sim ou não? Sim. Deus escolhe ele, escolheu, não escolheu? Mas ele vai fazer as coisas para Deus automaticamente? Não, senhor, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, Deus vai tratar ele. Aí ele diz, para levar o quê? O meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei, presta atenção, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome, mas vai lá, pregue para ele, porque ele é um vaso que eu escolhi. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Deus vai mandar você pregar para pessoas que ainda não foram transformadas, mas é um escolhido. Você sabia disso? Olha para aquele cidadão, para aquela pessoa. Ah, Deus, mas aquele ali, Deus falou, Deus vai dizer para você, vai, porque eu já escolhi ele. E como é que ele vai ouvir? Presta atenção, meu irmão. Qual é o meio dele ouvir, responder, predestinado? Como que ele vai ouvir? Através da pregação. Vai lá e prega para ele. Mas ele ainda ouve rumores que ele é um homem mau. Vai, porque ele é um vaso escolhido. Qual é a arma que você vai usar com ele? Palavra de Deus. Pregue para ele. Aquele que é ruim, aquele que é mau, aquele que tem notícia que ele é mau, que ninguém quer chegar perto dele, ninguém quer ser amigo dele, Deus escolheu ele. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa motivação? A motivação da eleição para nós missionários é que Deus escolhe pessoas, não do jeito que a gente quer, o que a gente pensa. Deus não escolhe assim. Deus não vê como o homem vê. Deus nos dará ordens para pregar para pessoas que ainda não foram transformadas e que atenderão a Deus, ouvirão a voz do pastor. Quando ouvir a voz do pastor, a pregação do evangelho. E aí nós vemos quem se tornou Saulo. Paulo, um grande pregador do evangelho, que disse, para mim viver é Cristo e morrer é lucro, que no fim da sua carreira, terminei a minha carreira, guardei a minha fé. Escolhido de Deus, é Deus quem escolhe. É Deus quem escolhe. Para nós terminarmos, irmãos, abra comigo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o verso 10. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o verso 10. Quem achou para mim? Leia para mim. Capítulo. A minha pergunta é: o quanto nós estamos sofrendo por causa dos eleitos? Olha o que Paulo diz: por esta razão, por esta obra, pela salvação, eu tudo suporto, por causa das vidas, por causa das almas, eu tudo suporto. Quanto nós temos sofrido em prol dos eleitos, quanto nós temos nos dedicado em busca dos eleitos. Irmão Cristo, mas você disse que a gente não sabe quem é. Sim, mas qual é o meio que eu vou descobrir? Pregando o evangelho, evangelizando.
evangelizando. É você lançar a semente, é entregar um folheto. Você não sabe se vai jogar o folheto na sua cara depois, se vai amassar e jogar no lixo, mas eu tenho que continuar a minha missão. Eu preciso semear o evangelho, eu preciso me compadecer. Paulo diz: por isso que eu suporto muitas das coisas. Por causa de quem? Por causa dos eleitos. Ele sofre, ele passa privações, ele é humilhado, ele é interrogado, ele é preso, algemado, espancado, por causa dos eleitos. O que nós temos sofrido por causa dos eleitos? Nós temos ido em busca dos eleitos. Nós temos que fazer, e quando a gente diz: olha, está fazendo demais, ainda a gente está fazendo é pouco, muito pouco ainda. A Bíblia diz que nós fazendo, ainda nós somos servos inúteis, que só fizemos aquilo que nos mandou fazer. Então nós temos que olhar para isso, e colocar na nossa mente e coração, que a nossa chamada, a única chamada da nossa vida, o único propósito de você ter sido salvo, eleito, escolhido por Deus, é para que eu e você vá e dê fruto.